A mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou subir pro YouTube também, tá? Obviamente que eu não vou passar todas as nossas informações aqui dentro do vídeo do YouTube, né? Porque são coisas exclusivas. Porém, esse review do Xiao SD aqui, né? Essa operação que eu peguei hoje, eu vou transmitir lá dentro do YouTube para eles também de forma gratuita, para que eles consigam ter uma visão um pouco mais ampla do mercado também, ok? Bom, vamos lá. Hoje eu peguei essa operação aqui no Xiao, uma operação de risco retorno de 1 para 3 aqui, tá? Porém, a gente tinha uma outra operação, que seria uma operação de queda, né? Para você que não está entendendo nada, esse formato, né, de conteúdo que eu tô trazendo aqui para o YouTube hoje é uma forma que se chama review. Então, todos os dias, dentro da mentoria, eu faço um review, né, do que aconteceu no dia, as operações que eu peguei, as operações que eu não peguei, por que o mercado movimentou, por que o mercado não movimentou. E com isso também eu faço um outlook, que é para o próximo dia. O que é o outlook? É a minha visão do que vai acontecer para o próximo dia, ok? Bom, ontem o Xiao estava mais ou menos aqui em cima, tá? E aí eu fiz um review, né, das operações, e aí eu mandei para eles lá dentro da mentoria que o Xiao, mesmo ele tendo objetivos de alta, ok? Ele iria reiniciar essa R aqui primeiro para depois subir, tá? Por quê? Se você já acompanha os vídeos aqui no meu canal, você sabe que eu uso um pouco do CRT, né? Em forma das minhas operações, tá? Um pouco da metodologia, porém, eu melhorei isso com horários específicos de operações, horário que de fato o algoritmo ele vai movimentar, aonde ele vai dar maior expansão e assim sucessivamente, ok? Então, bom, primeiro a gente teve esse Tarta Sweep aqui, né? Então, isso aqui se chama Tarta Sweep, que é nada mais nada menos do que uma tomada de liquidez. Então, esse candle aqui, esse candle de 4 horas, ele tomou esse candle anterior aqui, então o que está da esquerda para mim é o mais importante, e a vela fechou por dentro. Então o que significa? Quando a gente tem um Tarta Sweep aqui na parte superior, ou seja, na parte de cima aqui no nosso high, o algoritmo ele tende a completar esse objetivo aqui no low, tá? Então normalmente a gente coloca isso aqui como target, que também seria o CRT low, ok? Bom, e aí, obviamente que a gente precisa, de fato, esperar com que o preço ele fique alinhado para a gente poder fazer essas vendas, tá? Porque a gente já sabia que o preço ele iria buscar uma queda aqui, show? Mas a gente não pode fazer revendas se o preço não estiver alinhado com isso. Como assim, Zé Forex? Vamos lá. Mesmo que a gente tenha um objetivo de baixa aqui, eu preciso que o preço ele tome um Tarta Sweep, ok? Ele faça um movimento falso ao contrário, criando uma nova R a favor do meu objetivo. Então, digamos que o meu objetivo estava aqui embaixo, mesmo que o preço esteja descendo, eu preciso que ele faça um movimento ao contrário, tomando o máximo, nesse exemplo aqui do candle de 4 horas anterior, para aí sim alinhar com dois objetivos. Primeiro, esse objetivo aqui, que seria a R criada, e esse objetivo final aqui, que seria o meu doll, ok? Então, de fato, esse aqui de baixo seria o meu doll de hoje, né? O meu target de hoje, e eu precisaria de um candle a favor, né, de um movimento a favor aqui para ele poder vir buscar aqui o meu alvo, ok? Então, dentro do nosso horário operativo, tá? Dentro desse candle das 6 horas aqui, se a gente pega também esse candle aqui, então vamos lá. Esse candle aqui das 2 horas, que é um dos nossos horários operativos dentro do Xiao, você pode ver que ele faz uma nova CRT, ou seja, ele faz um novo Tarta Sweep. O que significa isso? Significa que mesmo a gente com o objetivo de baixa, a gente precisa que tenha um Tarta Sweep no candle anterior, jogando o preço para o movimento real que a gente busca, que seria vendas, tá? Então, ele fez esse Tarta Sweep aqui com esse objetivo aqui de 4 horas, ok? Obviamente que se a gente joga isso aqui para 1 hora, tá? A gente consegue ver um pouco mais claro. Eu já poderia pegar apenas esse pedaço de venda aqui? Sim,
porém é muito curto, tá? Então, vamos lá, se eu jogo para 15 minutos aqui para me buscar um padrão de entrada, teoricamente, baseado, né, dentro dos nossos critérios de entrada, a minha entrada seria aqui. Então, não faz sentido para mim eu pegar apenas esse movimento curto aqui, tá? Isso não faz sentido para mim. Então, eu apenas preciso que esteja alinhado, ok? Com o meu objetivo final, que seria esse target aqui, que seria o meu doll de hoje. Ou seja, daria uma movimentação maior, aonde eu ficaria muito mais tranquilo para poder pegar essa operação, beleza? Então, vamos lá. Sabendo que a gente estava, o nosso melhor momento de venda, seria aqui em cima, seria nesse data sweep. Obviamente que o melhor de todos seria aqui, né? Mas, como a gente não conseguiu pegar esse começo aqui, ou também foi fora de horário, a gente precisa esperar o nosso horário aqui do algoritmo, o horário que o preço de fato ele vai movimentar, e aí sim esperar que ele esteja a favor do nosso movimento para poder fazer uma venda, ok? Dito isso, a gente já tem uma R aqui pendente do nosso objetivo, vamos jogar para times menores, ou seja, vamos jogar aqui para 1 hora. Em 1 hora também a gente precisa buscar o que? R's a favor do meu objetivo. Em 1 hora, se eu olho da esquerda para a direita, eu consigo ver uma nova R, ou seja, aqui eu já tenho um novo objetivo. Então, em vez de eu pegar uma operação até aqui, eu posso pegar uma operação até aqui embaixo, ou seja, eu já tenho uma margem maior, tá? A favor do meu objetivo, ou seja, aqui eu poderia ter feito uma parcial e aqui deixaria o preço correr até o meu objetivo final, ou quando o preço chegasse aqui, né, nesse alvo aqui que seria um alvo de 1 hora, eu colocaria a minha operação no break-even e deixaria o preço correr até completar aqui o meu objetivo. Então, dito isso, da esquerda para a direita, como você pode ver que como que o preço ele trabalha de uma forma muito certa e muito objetiva, o algoritmo, como você pode ver que, olha o tanto que o preço bateu nessa zona de PDM, tá? Então, ele veio aqui, né, aonde ele formou essa R aqui, né, de 1 hora, tentou subir de novo aqui, o PDM segurou, tentou ultrapassar de novo o PDM, segurou, tentou ultrapassar de novo o PDM, segurou. O que seria o PDM? O PDM seria a parte de cima ou a parte de baixo da nossa R. O que significa isso? Se foi tomado um Tarta Sweep aqui de cima para baixo, ou seja, tomou high, obviamente que o nosso PDM forte vai ser na parte de cima. Como você pode ver que o preço ele não fechou em nenhum momento aqui por cima desse PDM, tá? Dentro desse Tarta Sweep aqui. Por quê? Porque o objetivo dele era queda. Então, isso aqui é um critério a mais, nos mostrando que, de fato, o algoritmo ele quer sim completar esse objetivo. Se algum candle desse fechasse por cima aqui, invalidaria a minha R e me mostraria que o preço ele poderia subir mais um pouco, ou para invalidar a minha R aqui da esquerda para a direita, ou para ele vir apenas fazer uma nova tomada de liquidez aqui para depois cair, tá? Então isso tudo é visão, tá, de dentro do algoritmo, de dentro do método, ok? Bom, sabendo que eu tenho essa R aqui para poder descer, alinhado com a minha R aqui de 4 horas, tá? E isso a gente pega também aqui em 1 hora, é a mesma R, então você pode ver, ó, o preço não ficou por cima desse candle aqui em nenhum momento. Então ele fez um Tarta Sweep, fez um Intra Tarta Sweep e depois ele foi vindo aqui para poder completar esse objetivo, ok? Bom, agora a gente precisa ir para os nossos critérios de entrada, tá? Como que a gente faria essa operação aqui? Vamos lá? Aqui, de fato, a gente abaixaria para 15 minutos, né? Ou para 5 minutos. E o que a gente esperaria? Esperaria o nosso horário operativo, ou seja, no ouro, às 2 horas. Por que às 2 horas? Porque às 2 horas é um horário onde o algoritmo ele tende a fazer o movimento maior, tá? Ou o primeiro movimento maior. Existem 3 horários aonde o algoritmo ele vai fazer uma maior expansão, tá? E no primeiro horário dentro do ouro seria às 2 da manhã. Então, às 2 da manhã, como você pode ver aqui, nasceu exatamente às 2, a gente tinha uma R para poder subir aqui, e o que eu esperaria? Mais uma vez aqui, uma nova R para poder descer. Isso tudo é fractal.
total, ok? Então eu não vou fazer nenhuma operação se os meus time frames não tiverem alinhado, beleza? Sabendo que a gente também tinha aqui em 15 minutos uma nova R para poder descer. Se você não está entendendo o que é R, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores aí dentro do YouTube, tá? É para você que está vendo dentro do YouTube aqui, para quem está dentro da mentoria sabe do que eu estou falando, para você entender um pouco mais daquilo que eu estou explicando aqui, você vê como que isso é poderoso, ok? Sabendo que eu tinha isso aqui, eu tenho dois critérios. Bom, eu posso esperar fechar um order block em 15 minutos, tá? Ou eu posso vir em 5 minutos, que seria, esse caso aqui seria melhor ainda em 5 minutos, para mim poder pegar uma operação no melhor momento do preço. Qual que seria o melhor momento do preço? Assim que fez essa R aqui em 15 minutos, esse foi meu último candle ao contrário do meu movimento real, ou seja, isso aqui para mim se chama order block, tá? A única coisa que eu uso de SMT seria order block, nem sei se isso é de SMT na real, né? Order block, beleza? Então, assim que o candle fecha por baixo desse order block, esse aqui é a minha entrada. Então vamos lá, aqui seria a minha entrada, deixa eu apagar isso aqui. Lembrando que a gente teria esse primeiro objetivo, que a gente poderia colocar como primeiro objetivo. E esse último aqui, que seria o nosso doll, que o preço antes dele subir, ele teria que tomar isso aqui de fato, ok? Aquilo que eu sempre ensino para vocês o maior erro de vocês é colocarem primeiro o stop. Então, eu vou colocar meu stop aqui e depois eu vou colocar o meu alvo. Isso é errado, tá? Primeiro você coloca o seu alvo aonde você quer. Então, exemplo, eu quero o meu alvo aqui embaixo. Então, vou colocar o meu alvo aqui embaixo. E aí, o meu stop, as minhas operações, no mínimo, vai ser operações de 1 para 3, tá? No mínimo. Então, eu consigo posicionar o meu stop muito melhor, porque eu já sei aonde está o meu alvo, ok? Então, dessa forma, eu consigo trabalhar de uma forma muito mais tranquila. Zé Forex, e se eu quisesse colocar o meu stop aqui em cima? Poderia? Poderia, porque o algoritmo, de fato, ele não tem necessidade de fazer um novo Tata Sweep para poder descer. Porém, ele poderia muito bem vir tocar nessa zona de PDM aqui novamente e tirar você e depois ele cair. Por quê? Porque essa zona de PDM é uma zona muito forte aonde o preço ele pode testar novamente. Então, por isso que eu sempre coloco uma margem aí, não foco no tamanho do stop, eu foco no meu alvo e depois do stop ele se reajusta. E como você pode ver que exatamente às 2h35, 2h40, o preço começou a expandir. Chegou no meu primeiro objetivo, então completou esse primeiro objetivo aqui, aonde eu falo para você que eu poderia ter feito uma parcial. Então, exemplo, aqui eu poderia ter tirado 20% da minha operação, deixado 80% rolar, ou quando o preço chegasse aqui, eu vinha e colocava a minha operação no break-even. Por que no break-even? Porque se o preço, caso daqui o algoritmo ele já quisesse reverter o preço, óbvio que seria muito difícil, porque ele está próximo do doll aqui, então ele nunca vai subir antes de completar um objetivo em temporalidades maiores, ok? Mas ele poderia vir fazer isso aqui e depois buscar. Então, eu coloquei minha operação no break-even para tirar todo o meu risco. E como você pode ver que o preço ele veio e completou exatamente no nosso alvo, tá? Como você pode ver que depois saiu uma notícia, então a notícia explodiu para cima, voltou aqui para baixo de novo e olha só como que isso é maravilhoso. Se eu venho aqui em temporalidades mais altas, em nenhum momento o preço fechou aqui embaixo. E eu vou te explicar o porquê que ele não fechou aqui embaixo. O algoritmo, ele trabalha da seguinte forma. O mercado, ele nada mais é do que feito de altos e baixos. Altos e baixos. Nada mais do que isso. Então, ele sempre vai movimentar depois. Se ele tomou um mínimo, ele vai buscar um máximo. Ok? Depois, se ele tomou um máximo, ele vai buscar um mínimo e assim sucessivamente, tá? O mercado, ele trabalha apenas dessa forma. Ou seja, o algoritmo ele entende que quando uma R é completada, uma nova R se cria. Aquilo que eu sempre falo que cada entrada é uma saída e cada saída é uma entrada, ok? Então, beleza. Isso aqui foi o que a gente poderia ter pegado no horário das 2 horas. Porém, eu não peguei essa operação aqui, eu peguei uma compra, porque a gente tinha objetivos mais altos de
compra, beleza? Então vamos lá. A gente aqui em 4 horas, só para esclarecer para vocês que a gente tinha esse objetivo de 4 horas, lembra? Tata Sweep completou isso aqui. Porém, quando eu jogo em 6 horas, olha que maravilha. Ele não só completou, deixa eu apagar para você não ficar confuso. Ele não só completou um objetivo de 4 horas, como ele criou um novo objetivo em 6 horas. Olha só que maravilhoso isso. Ou seja, ele fez um Tata Sweep dessa vela da esquerda para a direita. Olha só. Isso aqui foi um Tata Sweep em 6 horas. Ok? E o meu objetivo seria aqui em cima. O meu target mais o meu doll seria aqui em cima. E o que aconteceu? Justo na hora da notícia. Então, olha só, a vela das 6, que é onde que saiu a notícia, o que ela fez? Olha como que o algoritmo ele trabalha de uma forma maravilhosa, ok? Muita gente poderia estar vendido aqui ou muita gente poderia estar comprado aqui em cima. Por que que você não deve comprar antes de ser tomado ou vender antes de ser tomado, ser feito um Tata Sweep em temporalidades maiores? Porque a R sempre vai respeitar, quanto maior a temporalidade, maior vai ser a forma que o algoritmo vai trabalhar, ok? Então, em 6 horas, aqui foi feito esse Tata Sweep, criando esse novo objetivo aqui embaixo, aqui em cima. Se eu abaixo para 4 horas, em 4 horas eu não tenho um objetivo aqui em 4 horas, a não ser esse mesmo objetivo aqui, ó. Olha só que interessante. Tá vendo? Eu tenho esse objetivo em 6 horas, olha só, em 6 horas. Esse AR da esquerda para a direita é mais importante para mim, esse objetivo. Se eu venho em 4 horas, a segunda vela da esquerda para a direita, que é essa, deu o mesmo objetivo de 6 horas. Ou seja, isso me mostra ainda mais uma confiança para poder comprar, ok? Agora, a gente abaixa para 1 hora. Para que 1 hora? Para a gente buscar os nossos melhores pontos de entrada, ok? Nosso primeiro ponto de entrada, nosso melhor primeiro ponto de entrada, obviamente que seria aqui embaixo, tá? Seria aqui nesse Tata Sweep. Só que aquilo que eu sempre falo com vocês é o seguinte, eu nunca vou comprar ou eu nunca vou vender se o preço não me dá um sinal, de fato, que ele finalizou aquela tomada de liquidez. Por quê? Imagina se eu compro aqui, tomou liquidez, eu comprei aqui, né? Com meu objetivo aqui em cima e meu stop aqui, um exemplo. O preço pode muito bem vir e fazer um novo intra-Tata Sweep e depois ele subir. Tá? Então, eu sempre vou buscar confirmações, R's a favor ao meu objetivo, para me poder comprar. Então, de fato, o que aconteceu aqui? Em 1 hora, eu tive novamente uma nova R para o preço subir. Olha que coisa linda aqui. E aí a gente já está chegando no nosso ponto de entrada. O que o preço fez aqui? Ó? Em 1 hora, novo Tata Sweep, com um novo objetivo aqui em cima, a favor e alinhado com o meu target em temporalidades maiores, com o meu doll, aonde o algoritmo, de fato, ele tem que completar esse trabalho, ok? E olha só que magnífico, ele veio, completou esse trabalho e depois ele reverteu de novo. Ou seja, aonde que foi a minha operação? A minha operação, eu vim aqui em 15 minutos, foi exatamente nesse candle aqui de 1 hora, ou seja, no candle das 10, foi nesse Power Free aqui do candle das 10, tá? Mas quando a gente joga para 15 minutos, aquilo que eu sempre falo, olha só, em 15 minutos eu tinha mais do mesmo, então tudo alinhado, uma nova R para poder subir em 15 minutos, ok? Novo Tata Sweep em 15 minutos, com o meu novo objetivo aqui em cima, tá? E aí, por que eu peguei essa operação aqui? Vamos lá, em 5 minutos, olha que coisa linda, eu poderia de fato ter comprado aqui quando eu tive essa reação. Só que eu não quis comprar aqui porque, como eu sempre digo, o preço ele pode querer buscar aqui de novo para poder subir. Ou seja, eu não quero ficar em drawdown, eu não quero ficar negativo na minha operação. Quanto menos eu ficar negativo na minha operação, vai ser melhor para mim. Ou seja, esse candle aqui, tá? Esse candle aqui foi o meu último candle vermelho ou o meu último candle negativo antes do preço começar a fazer o seu movimento real. Então,
o que que na minha visão, isso aqui também foi um pouco de feeling, tá? Na minha visão, esse candle aqui, como ele já está vindo aqui de um movimento forte de alta, tanto em 1 hora, quanto em 5 minutos, quanto em 15 minutos, quanto em 5 minutos, eu já entendi que isso aqui já fechou por cima da zona de order block. E como estava mais próximo aqui do preço buscar, foi exatamente aqui aonde eu fiz a minha compra, ok? Exatamente aqui. E o meu alvo foi aqui em cima. Ou seja, eu sempre vou colocar o meu alvo e depois eu vou colocar o meu stop. Por quê? Porque eu vou buscar aqui um alvo de 1 para 3. Olha só. Aqui eu fiquei um pouco de drawdown ainda, não fiquei? Fiquei. Passei um pouquinho de sufoco? Passei um pouquinho de sufoco. Eu poderia ser um pouco mais conservador, nesse caso aqui. Como assim mais conservador? Eu poderia esperar o preço voltar aqui no order block, aonde foi exatamente onde ele voltou, e a partir daqui eu comprar. Porém, primeiro, daria na mesma, tá? Se eu comprasse ou aqui, daria na mesma. Mas, pelo meu feeling e pelo que eu entendo do algoritmo, daqui ele já poderia buscar explodir aqui em cima. Ou seja, eu perderia essa operação, tá? Então, como você pode ver, tudo alinhado, tanto, e aqui é a mesma coisa. Quando o preço chegasse aqui, que seria o meu alvo de 1 hora, eu poderia fazer uma parcial ou eu colocaria minha operação no break-even, tá? Mas normalmente eu sempre faço uma parcial, tá? Sempre faço uma parcial. Por quê? Eu faço uma parcial e coloco no break-even. Porque caso o preço volte e me pegue no break-even, pelo menos uma parte do lucro eu fiz, ok? Porque se você não faz uma parcial, tá? Se o preço voltar e trocar no seu break-even, você perdeu grana. Então, teoricamente, né? Perdeu grana assim, você deixou de ganhar, você não perdeu o seu capital, você deixou de ganhar uma grana. Vou te dar um exemplo. Imagina que você entrou aqui e o preço ele chegou aqui em cima, né? Ele completou essa R de 1 hora. Ou seja, o seu objetivo final, vamos colocar que o seu objetivo final daria $500 de lucro. Porém, aqui nessa R aqui, quando você faz uma parcial, você tiraria $200 de lucro. Você fez uma parcial, já colocou $200 no bolso. E aí, quando você faz o break-even, se o preço volta aqui novamente, você ganhou $200. Tá? Ele te tirou da operação, mas você ganhou os seus $200. Agora, se você não faz parcial, tá? O preço ele chega aqui, tá te pagando $200, você não faz parcial e você coloca a sua operação no break-even, você estava ganhando $200 e aí ele voltou e te tirou de 0 a 0. Entende? Então foi esse o critério da operação de hoje, tá? Do SHA-USD. Não vou fazer o review, tá, para quem está dentro da mentoria do euro nem do GBP, porque como eu disse para vocês ontem, tanto o euro quanto o GBP não tinha nada claro para mim, apenas o SHA estava bem alinhado, né, estava mais alinhado para poder fazer tanto essa venda, né, como eu expliquei aqui no review, quanto essa compra. Obviamente que essa venda estava muito mais claro, tá? Aqui teria que ter um pouco mais de feeling, um pouco mais de visão do preço, por preço buscar esse objetivo aqui, tá? Porque foi uma coisa muito rápida, ele trocou, né? O algoritmo ele tava para vendas e logo que ele fez essa tomada de liquidez, ele inverteu para compra. Por quê? Porque a tendência dele é continuar buscando alvos de alta, ok? Então, mais um vídeo aqui para dentro do YouTube, um vídeo um pouco mais técnico. Isso eu faço todos os dias dentro da mentoria, tá? Todos os dias eu faço review, explico minhas operações. Quando a gente toma loss, eu explico por que tomamos loss, qual que foi o vacilo, qual que é o critério de entrada. Mas, como você pode ver aqui, a gente acerta muito mais do que toma loss, porque a gente sempre protege as nossas operações. Então, para tomar um loss aqui, acontece, óbvio, tá? Não existe nada 100%, porém, é muito mais difícil, ok? Então, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez dessa aula. Nem falo o vídeo, porque isso aqui, de fato, é uma aula de mentoria, né? Como eu disse no começo do vídeo. Isso eu gravo todos os dias para dentro da mentoria e essa é uma aula que eu vou jogar lá dentro, mas eu quis trazer aqui para vocês no YouTube para você também ter essa visão mais clara, ok? 24 minutos de vídeo, obviamente não vai ser todo mundo que vai ficar aqui até o final, mas se você ficou aqui até o final, deixa um eu fiquei aqui no comentário para eu ver. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Me siga lá no Instagram, tá aqui em cima aqui, ó, ZForex_, porque lá eu falo muito mais coisas sobre o método, sobre as minhas operações e tamo junto, vamos para cima, que é só o começo.